A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 1, do versículo 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se Jesus para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes, as coisas estão se esclarecendo mais. E é porque nós estamos só no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Amanhã a gente conclui, porque o capítulo 1 de São João vai até o versículo 51. E hoje a gente está apenas aqui do versículo 35 a 42. Mas já há muita movimentação. João Batista, o precursor, ele vai apresentar Jesus aos seus discípulos. E apresentou com aquela expressão que a gente leu ontem e que já explicou. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque vai substituir os cordeiros animais lá no templo como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Então Jesus agora é quem vai salvar o homem todo e todos os homens do pecado. São João no Evangelho dele, São João Evangelista, ele apresenta Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. Inclusive a gente diz isso na hora da comunhão, quando vai receber a hóstia consagrada na missa, o padre diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E a gente responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. As palavras do centurião, que também era um pagão e que queria que Jesus curasse o empregado dele, e Jesus disse que ia à casa, mas ele, muito consciente que era pagão, não podia receber Jesus, porque senão Jesus se contaminava com o paganismo. Isso era a lei antiga. Ele teve esse cuidado e ele acreditava tanto em Deus que disse: basta dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus se admirou com tamanha fé em Israel. Então veja como tem coisas assim que a gente tem que estar lembrando, para gravar. E certamente a gente já começa a se perguntar: se fosse a gente que tivesse nessa situação de ir falar com Jesus, pessoalmente, do jeito que ele andou, como era que era a nossa situação, assim,
a nossa surpresa, a nossa emoção. Eu me lembro que em 1978 eu tive a oportunidade de falar com o Papa São João Paulo II. Eu fui com Donivaldo e Padre Sabino, nós três, e tivemos uma audiência particular onde o Papa recebe. Passamos muitas guardas de honra para poder chegar lá perto, e para mim a sensação foi uma coisa impressionante. Eu não sabia nem dizer nada. Então a gente, diante, né, do pontífice, aquele que é representante de Cristo aqui na terra, do vigário de Cristo, a gente fica também emocionado. E ele conversou com a gente uns 10 minutos, perguntou a nossa origem, como era o trabalho, o que é que estávamos fazendo em Roma, e assim foi um colóquio que até hoje eu guardo isso, né? Imagine você se encontrando com a pessoa de Jesus mesmo, como ele viveu, porque você sabe que Jesus está hoje presente no meio de nós, né? Ele está presente na palavra que vocês estão ouvindo agora, ele está presente na Eucaristia, ele está presente na comunidade, na Assembleia. E quando aqueles discípulos perguntaram: onde moras? Jesus não foi dizer: olha, lá na rua tal, no bairro tal. Não, Jesus disse assim: vinde ver. Você só sabe onde é que a pessoa mora quando você não só pergunta o seu endereço, mas você acolhe, você convive, você experimenta, né? Você se aproxima, você tem a oportunidade de passar o dia, não é? A gente viu aqui no Evangelho de hoje, no texto de hoje, que eles foram conhecer, né? Eles ficaram, aqueles discípulos permaneceram até a tarde. Inclusive o Evangelho faz um destaque dessa palavra tarde, né? Era por volta das 4 da tarde, porque isso aqui está indicando o momento que vai ser a grande decisão de Cristo no alto da cruz. Jesus Cristo, ele deu o último suspiro às 3 horas da tarde. Ele agonizou de meio-dia até 3 horas da tarde. Então esta palavra tarde tem uma importância grande. Quando São João escreve, ele escreve com a intenção não só de relatar, mas também de fazer uma catequese teológica da Páscoa verdadeira, que só pode acontecer em Jesus. Então isso aqui foi muito importante. Tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, é que quem primeiro se aproximou de Jesus foi André, e depois disse que era um outro discípulo, né? O outro discípulo representa todos nós, né? O outro discípulo que não tem nome, o nome não é revelado, ele quer ser qualquer um de nós que deseja fazer um relacionamento de comunhão de vida com o Mestre Divino. Nós somos os novos seguidores de Jesus e nós estamos diretamente perguntando sempre: onde moras? E Jesus não diz nem discurso e nem faz promessas sedutoras. Ele nos convida a ter a mesma experiência que os apóstolos tiveram. Isso é muito importante como conclusão dessa reflexão de hoje. E por último, ele olhou para Pedro, aliás, que era Simão, e disse: tu és Cefas, que significa pedra, de hoje por diante. Então Jesus já estava aí dando a missão da igreja no apóstolo Pedro, que ia ser a pedra fundamental da igreja, da qual nós fazemos parte. Rezemos. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que indagaste aos discípulos do Batista, a quem eles estavam procurando, inspira-nos a procurar-te por toda parte e sempre, porque és o caminho, a verdade e a vida. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 1, do versículo 35 a 42. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.